dia! Tudo cada vez melhor? Espero que seja tudo cada vez melhor na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo muito especial de autobiografia de um yogi. É o capítulo preferido do meu pai, o capítulo que me fez ler e ter contato com esse livro pela primeira vez. Como eu falei na primeira live, esse livro sempre esteve próximo de mim, mas eu nunca o havia lido. E aí, por incentivo do meu pai, sempre que eu vinha visitá-lo, ele falava, vamos ler aquele capítulo. E acabava que eu ia embora para o Rio de Janeiro e a gente nunca lia. E aí, então, resolvi em casa pegar o livro, ler o capítulo. Aí achei bastante interessante, comentamos, fechei o livro e voltei a ler só mais para o final do ano o livro completo. Então, pela primeira vez, então, eu li esse capítulo nessa oportunidade. Depois eu li todo o livro, eu li o capítulo de novo, então pela segunda vez. Eu li para o meu pai durante uma internação no hospital que ele esteve internado recentemente. Então, nessa oportunidade eu li novamente esse capítulo para ele. E agora eu li para preparar essa live de hoje, né, esses pequenos trechos que eu vou compartilhar aqui. E durante esse vídeo eu estou revendo esse capítulo então pela quinta vez, né? E então, como eu falei, esse capítulo fala sobre a ressurreição de Shri Yukteswar, que foi o guru amado, o guru buscado por Yogananda durante toda a sua vida, né? Ele estava então na Índia. O seu guru havia partido partido deste mundo em torno de 8 de março, ele estava na Índia para participar de uma grande festa espiritual que era o Kumbh Mela, e ele foi para essa festa por incentivo, né, do seu guru, mas o guru veio a partir durante a sua estada então, na Índia, e ele não estava próximo do guru exatamente nesse momento, ele ficou bastante consternado com isso. Mas nada é por acaso, né? E é interessante, então, que ontem foi dia 8 de março e hoje a gente está falando dessa história aqui, né? E o próprio Yogananda teve a sua partida também de forma bastante especial, que a gente vai contar mais pra frente, no dia 7 de março também. Então, os dois ali bem próximos um do outro, essa data específica de partida. Então, por volta então de 8 de março, pelo que ele coloca aqui, o guru partiu e volta de 3 meses depois, ele estava então no hotel em Bombaim e ele viu uma visão de Krishna, que é um avatar, assim como Jesus Cristo, né, uma manifestação de Deus que esteve aqui presente, né, na Terra e deixou ensinamentos. Então ele teve uma visão do Senhor Krishna, que estava à vista do 3º andar desse hotel, fulgurando sobre o telhado de um alto edifício do outro lado da rua. Ele percebeu que Krishna acenou para ele, né, sorrindo e inclinando a cabeça em cumprimento. Partiu com um gesto de bênção. Ele percebeu que isso seria para ele um presságio de um evento espiritual que pudesse vir a acontecer. Aí ele então, uma semana após essa visão, meditando, sentado nesse quarto de hotel, por volta de 3 horas da tarde, de 19 de junho de 1936, então cerca de 3 meses depois da partida de seu guru, a sua meditação foi interrompida por uma luz beatífica e diante de seus olhos abertos, Yogananda atônito, né, o quarto inteiro se transformou num mundo estranho, a luz do sol, né, foi transmutada em esplendor sobrenatural, e com esse cenário arrebatado por ondas de êxtases, ele contemplou a figura de Shri Yukteswar em carne e osso. Aí Shri Yukteswar o saudou dizendo, meu filho, né, ele falou com ternura e com um sorriso encantador, conta Yogananda aqui. E aí Yogananda, pela primeira vez na sua vida, ele não se reverenciou de joelhos para saudar o mestre. Ele partiu, agarrou o mestre, né, amado, avançou, apertou-o ansiosamente. E achou estranho, né? Mestre, o senhor está com um corpo igual ao que eu enterrei em Puri, né? E aí Yukteswar respondeu, sou o mesmo, este é um corpo de carne e osso.
embora ele, Shri Yuktesvar, o visse como etéreo. Dos átomos cósmicos, criou um corpo inteiramente novo. Ressuscitou, não na Terra, mas em um planeta astral, e habitantes desse planeta estão mais capacitados para seguir seus elevados padrões, então para estar ali, né, os semelhantes entre si. E aí Yogananda pediu, conte-me mais, mestre. E Yuktesvar então continuou, dizendo, primeiro para que ele afrouxasse um pouco o braço, que estava apertando muito, né? E aí ele começou a contar. Assim como os profetas são enviados à Terra para ajudar os homens a esgotarem seu karma físico, assim também Deus me enviou para servir como salvador em um planeta astral, chamado Hiranyaloka, ou planeta astral iluminado. Lá, Yuktesvar auxilia seres adiantados a esgotarem seu karma astral e se libertarem, portanto, de renascimentos astrais. Então, está falando aqui que esses seres estão lá nesse plano astral. A gente vai entender um pouco mais durante a live sobre esses planos, né? E a se libertarem desses karmas que eles produziram dentro desse plano. Já não tem mais karmas terrenos, né? Então são seres adiantados que estão ali a esgotarem o seu karma astral. Então os residentes de Hiranyaloka têm elevado desenvolvimento espiritual. Todos adquiriram em sua última encarnação terrestre o poder conferido pela meditação de abandonar conscientemente o corpo na hora da morte. Ninguém pode entrar em Hiranyaloka se não tiver na Terra passado do estado de Sibirkalpa Samadhi para o estado superior de Nibirkalpa Samadhi. Aí ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, Sibirkalpa Samadhi, o devoto alcançou a percepção de sua união com o espírito, mas não pode manter a consciência cósmica, exceto no estado imóvel de meditação, em transe. Pela meditação contínua, atinge o estado superior de Nibirkalpa Samadhi, do qual então ele pode movimentar-se livremente pelo mundo sem perder a sua percepção de Deus. Então esses seres que estão lá nesse plano astral, esse planeta chamado Hiranyaloka, eles são todos que conseguiram passar por esse processo pelo poder da meditação. Então, pessoas que meditaram muito em sua vida e conseguiram chegar nesses estágios. Em Nibirkalpa Samadhi, o yogi dissolve os últimos vestígios de seu karma material ou terreno. Contudo, ainda pode assumir certo karma astral e causal para esgotar, e por isso assume então corpos astrais e depois causais em esferas de vibração mais elevada. Então, está falando aqui desses 3 corpos que a gente vai falar ao longo da live também, né? Então, nesse ensinamento, né, de Yogananda, dos hinduístas, eles consideram 3 corpos: corpo físico, corpo astral e o corpo causal, o corpo das ideias, o corpo, né, da causa primeira. Então esses seres estão ali, como eu falei, porque eles já esgotaram os seus karmas terrenos, né, ou materiais, e têm ainda, né, karmas astrais ou causais para esgotarem. Né, o karma que, segundo essa filosofia, né, explica muitas das aparentes injustiças que a gente vê, né, nesse plano. Mas na questão da reencarnação, né, explica muito dessas injustiças aparentes que a gente vê aqui nesse plano terreno. Porque cada um de nós chega aqui com essas cargas, né, de karmas de outras vidas. E se estamos aqui, segundo a gente está aprendendo nesse ensinamento, é porque temos ainda que evoluir dentro desses nossos karmas que nós trouxemos de outras passagens nossas aqui. Então, os habitantes de Hiranyaloka já passaram pelas esferas astrais, ou seja, quando ele fala assim, os habitantes de Hiranyaloka já passaram pelas esferas astrais, ou seja, ele está falando no plural, ele está falando, considerando mais de uma esfera astral, eles já passaram também por reencarnações nessas esferas astrais comuns, para onde quase todos os seres da Terra precisam ir ao morrer. Então ali já destruíram muitas sementes de seu karma
relativas às suas ações pretérias no mundo astral. Apenas devotos adiantados podem realizar esse trabalho de redentor em esferas astrais. Então, o Shri Yukteswar está lá nessa qualidade de devoto adiantado para realizar esse trabalho redentor nessa esfera astral. E aí ele coloca uma nota, né, dizendo que porque a maioria das pessoas, usufruindo, né, dessa beleza dos mundos astrais, não vê nenhuma necessidade de fazer um esforço espiritual mais severo. Então, durante esse capítulo ele vai descrever a beleza, né, com muitos detalhes desse plano astral. E então muitos dos seres que estão lá usufruindo dessa beleza, eles não veem nenhuma necessidade de fazer um esforço espiritual, embora já sejam seres adiantados para estarem nesse plano, eles não veem nenhuma necessidade de fazer um esforço espiritual mais severo. Então, Shri Yukteswar está nesse planeta específico, né, Hiranyaloka, onde foram enviados esses habitantes para ajudar esses habitantes nessa evolução. Então, como eu falei, eles consideram 3 corpos, né, 3 planos: plano físico, mais denso, plano astral e o plano causal. Então, os nossos karmas, nossos pensamentos, nossas ações, nossos hábitos, nossos desejos nos prendem em cada um desses planos, dependendo da nossa evolução. Enquanto nós tivermos karmas terrenos, materiais, nós estamos aqui. Depois nós passamos, segundo eles, essa filosofia ensina, para planos astrais, e lá nós podemos ainda acumular karmas astrais que deverão ser esgotados também, e até esgotarmos e também karmas causais. Então, é interessante a gente reflexionar sempre, buscando esse propósito maior para nossas vidas aqui, que a gente consiga nos libertar desses karmas, né, pensamentos, hábitos, desejos que a gente tem por aqui. Segundo o Yogananda ensina, enquanto nós tivermos desejos, nós estamos presos nesse plano terreno aqui. Nós não avançamos para esses planos vindouros, né? Plano astral, plano causal, que é a nossa meta maior. A gente fica preso, voltando sempre enquanto não se esgotam esses desejos, né? Então, como eu queria até brincar aqui dando um exemplo. Por exemplo, meu pai, ele adora abacaxi, né? Enquanto ele não esgotar esse desejo por abacaxi, por coisas de comer, ele vai continuar voltando aqui e sofrendo as consequências de um hábito que não foi controlado, que não foi dominado. Então, da mesma forma, cada um de nós, se temos vícios, se temos mau caráter, se temos caráter nervoso, para onde nós formos, né, nós levaremos essas cargas que a gente não conseguiu dominar, que ainda estão nos dominando, né? Então a gente precisa sempre reflexionar, buscando esse propósito maior de evolução aqui. Então, Shri Yukteswar vai explicar, né, as escrituras. Deus encerrou a alma humana em 3 corpos sucessivos: causal, que é das ideias, né, ideia primordial, perfeita, e astral, sede da natureza mental e emocional, e físico, que é esse aspecto físico grosseiro aqui. A nossa alma, segundo as escrituras hindus, Deus encerrou nesses 3 corpos sucessivos. Continuando, ele vai dizer: na Terra, o homem está equipado com seus sentidos físicos. Um ser astral, que é onde ele está, né, age por meio da sua consciência, sentimentos de um corpo feito de vitátrons. Um ser de corpo causal permanece no beatífico reino das ideias. Então, vitátrons é uma palavra que Shri Yukteswar usou a palavra prana quando ele falou aqui, né? Mas Yogananda, ele traduziu, ele criou essa palavra, cunhou essa palavra vitatrons, que é life trons. O prana, ele é inerente, né, e ele é inteligente. Então, o prana, ele guia, por exemplo, os espermatozoides e os óvulos para o desenvolvimento do embrião de acordo com o desenho kármico. Então, nós estamos aqui devido ao nosso prana também. Seres astrais que estão se preparando para entrar. E aí tivemos uma pequena falha na internet. Então, aí, continuando, Yogananda pede: fale mais sobre o cosmos astral.
E Shiryu vai continuar dizendo: há muitos planetas astrais. Habitantes usam aeroplanos astrais, ou massas de luz para viajar de um planeta para outro, mais depressa que a eletricidade e as energias radioativas. O universo astral é feito de vibrações sutis de luz e cor. É centenas de vezes maior que o cosmos material. Assim como numerosos sóis e estrelas materiais vagam pelo espaço, no astral também existem incontáveis sistemas solares, sóis e luas mais belos. Os luminares astrais se parecem com a aurora boreal. A aurora astral do Sol é mais deslumbrante e dias e noites são mais longos. É infinitamente belo, limpo, puro e ordenado. Não há planetas mortos, nem terrenos estéreis. Imperfeições não existem lá. Temperaturas constantes, primavera eterna, nevadas ocasionais, chuvas de luzes, abundância de lagos, mares brilhantes, rios de arco-íris. Reservam-se moradas celestes para os espíritos bons, e esses podem viajar livremente. Espíritos maus são confinados a zonas restritas. Então, mais uma vez, né? Então, tudo que nós formos aqui, nós levaremos para um outro plano. Então, se formos bons, poderemos, segundo ele conta aqui, manter a nossa liberdade. Se formos maus, estaremos em zonas restritas. Então, entre anjos caídos, habitam então em regiões do cosmos astral inferior, saldando dívidas de seu karma. O cosmos astral está em sintonia mais natural com a vontade de Deus e seu plano de perfeição. Continuando, ele vai dizer: todo objeto astral manifesta-se pela vontade divina e parcialmente pela vontade dos seres astrais. Eles possuem o poder de modificar e realçar a graça e a forma de qualquer coisa já criada pelo Senhor, instantaneamente pela vontade. Vivem em feliz harmonia e igualdade. Desmaterializam e materializam sua formação quando querem. Ninguém nasce de mulher, materializam a prole em forma especialmente projetadas e astralmente condensadas. Quem recentemente desencarnou do plano físico integra-se numa família astral por convite, atraído por tendências mentais e espirituais semelhantes. Então, é interessante a gente fazer uma reflexão que a professora Lucilena de vez em quando fala, né? Para a cena agora, né, da nossa vida. Se partíssemos agora, qual seria a nossa tendência mental? Será que nós iríamos para esses planos astrais mais elevados? Ou retornaríamos rapidamente com a quantidade de karma, né, e desejos e apegos terrenos? Continuando, ele conta que, na maioria dos casos, o corpo astral é a contraparte exata da última forma física, na juventude ou também na velhice. Então, em relação ao Shiryu Yukteswar, ele preferiu permanecer o estado físico que ele tinha já na velhice. Ao contrário do mundo físico de 3 dimensões espaciais, conhecido por meio dos 5 sentidos, as esferas astrais são visíveis ao 6º sentido, que abrange tudo, a intuição. Aí ele vai dizer que todos os seres astrais ouvem, cheiram, saboreiam e apalpam por meio de puro sentimento intuitivo. Possuem 3 olhos, 2 parcialmente fechados, e o terceiro e principal verticalmente localizado na testa e está aberto. Os seres astrais possuem todos os órgãos sensoriais externos, olhos, ouvidos, nariz, língua e pele, mas empregam o sentido da intuição para experimentar sensações através de qualquer parte do corpo. Podem ver por meio do ouvido, do nariz ou da pele, ouvir pelos olhos ou pela língua, saborear através dos ouvidos ou da pele e assim por diante. Então aqui ele vai lembrar, né, o exemplo de Helen Keller. A gente também tem um exemplo, né, na própria Sutra Sagrada, quando fala, né, do médico italiano Lombroso, que podia sentir, né, pelos dedos, que podia ver. Então são alguns exemplos que aqui na Terra de pessoas que conseguiam usar os seus sentidos, né, para outras funções, né, não especificamente só ouvido para ouvir, olhos para ver. E também que curam-se também por instantaneamente pela expressão da vontade.
esses seres astrais, naturalmente, eles se curam instantaneamente, tudo pela expressão da vontade. A beleza no mundo astral, segundo a pergunta de Yogananda Pachiri Yukteswar, é uma qualidade espiritual, não necessariamente física. E ele diz que amigos de outras vidas facilmente se reconhecem no mundo astral. A intuição dos seres astrais atravessa o véu e observa as atividades humanas na Terra. Mas o homem não pode ver o mundo astral, a menos que o seu sexto sentido esteja tão desenvolvido de algum modo. Milhares de habitantes na Terra vislumbram momentaneamente um ser ou um mundo astral. Milhares de habitantes aqui, de vez em quando, conseguem momentaneamente vislumbrar um ser no mundo astral. Como exemplo do filme 90 Minutos, no Paraíso, do pastor da Igreja Batista, que por 90 minutos teve essa experiência, de se perceber nesse plano diferente daqui, ele chamou de paraíso. Então, nota, ele diz assim: na Terra, crianças com mente pura são às vezes capazes de ver esses graciosos corpos astrais como fadas, por exemplo. E, por meio de drogas ou bebidas cujo uso é proibido por todas as escrituras, o homem pode transtornar tanto a sua consciência a ponto de perceber formas hediondas nos infernos astrais. Continuando, ele vai dizer: os residentes adiantados de Hiranyaloka permanecem em geral despertos em êxtase durante os longos dias e noites astrais, e os habitantes de todas as regiões do mundo astrais ainda estão sujeitos a agonias mentais. As mentes sensíveis dos seres mais adiantados em planetas como Hiranyaloka sentem a dor aguda se cometem algum erro de percepção da verdade ou de conduta. Esses seres mais evoluídos esforçam-se para harmonizar cada um de seus pensamentos e atos com a perfeição da lei espiritual. Então, eles estão lá. São seres adiantados nesse planeta astral, Hiranyaloka, mas também são mentes sensíveis, e que percebem imediatamente, através de dor aguda, se cometem algum erro de percepção da verdade ou de conduta, e esforçam-se para harmonizar seus pensamentos com a perfeição da lei espiritual. Aí ele vai dizer, a gente pode reflexionar diante desse exemplo desses seres do mundo astral que estão lá se esforçando, que sentem essa dor, será que nós que estamos aqui nos esforçamos para harmonizar nossos pensamentos e atos? Quanto de nós temos que nos esforçar com esse foco na correta percepção da verdade, no correto modo de agir, para não sentirmos essa angústia mental ou física que advém da gente agir de forma contrária a isso, o ideal é que nós agíssemos de acordo com a natureza, Isso é a lei da menor resistência. Agir contra a natureza é buscar a via de maior resistência. Esse é um ensinamento que eu vi recentemente, a professora Lucilena falando, na palestra que ela fala sobre o ideal feminino. Então, agir de acordo com a natureza é a lei da menor resistência. E agir contra a natureza é buscar a via de maior resistência. E como a natureza age? Então, como a natureza age? Em geral, buscando harmonizar tudo. E assim como essa reflexão, eu vou encerrando a live de hoje, para que não fique muito longa, mas esse capítulo ainda não terminou, é um capítulo mais longo do livro, um dos mais longos. Então, a gente volta no próximo vídeo para encerrar o capítulo da ressurreição de Shri Yukteswar. Muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.